Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos algumas reportagens e entrevistas especiais. No primeiro e no segundo bloco a gente retoma o Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli e a gente conversa com o secretário do Trabalho e presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Ele fala do descontentamento do movimento sindical com as primeiras medidas da presidente reeleita Dilma Rousseff, fala da greve na Volkswagen, na readmissão dos 800 trabalhadores e, inclusive, de um dado revelado nas vésperas do Fórum Mundial de Davos, em que um instituto revelou, o instituto chamado Oxfam, revelou que 1% da população mundial detém 50% do produto interno bruto do planeta, ou seja, 50% da riqueza de todo mundo está na mão de 1% da população. Esses detalhes são interessantes, você vai gostar dessa entrevista do Martinha. Ainda no Café com Letras, eu tenho 3 blocos de entrevistas com o deputado federal Dr. William Dib, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que está encerrando o mandato dele agora, em 31 de janeiro. Ele faz um balanço desses 4 anos em Brasília, faz algumas projeções políticas para o país e também para São Bernardo do Campo e, ao final, anuncia. Hoje ele é candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, se assim o PSDB concordar. Para encerrar, eu falo com o novo presidente da Câmara Municipal de Mauá, vereador Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, que por 2 dias, antes mesmo de começar a comandar as sessões ordinárias do Poder Legislativo local, assumiu a prefeitura durante uma licença do prefeito Donizete Braga. Enfim, são informações importantes que eu tenho certeza de que você vai gostar. A gente, antes de começar as entrevistas aí com o Martinha, vai para um rapidíssimo intervalo comercial e em 30 segundos está de volta. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente faz um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli. Mais do que especial, a gente está falando com o secretário de Trabalho de Santo André e presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva. Martinha, é a primeira vez que a gente se fala em 2015, né? É a primeira vez, espero que não seja a única, né? Opa, não, Joaquim, com certeza vai ter muito mais. Tem muito mais, mas é uma satisfação muito grande, Joaquim, a gente está aqui com você mais uma vez para falar com os telespectadores, com os internautas, tá falando aí sobre esse ano que é muito importante para a sociedade brasileira. Maravilha. E o ano começou quente, não só com a temperatura, que está um calor insuportável aí, mas começou quente nas relações aí dos sindicatos, do sindicalismo com o governo federal. A gente acompanhou, fez várias entrevistas durante a campanha eleitoral do ano passado, onde, por exemplo, você trabalhou firmemente no processo pela reeleição da presidente Dilma Rousseff.
os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, enquanto agentes políticos foram para a rua, pediram voto, defenderam as bandeiras, mas parece que logo no começo vocês tomaram um certo baque. Como é que essa questão de mudar a legislação que envolve direitos trabalhistas, principalmente na questão do seguro-desemprego, na questão dos pensionistas da Previdência, como é que você avalia esse começo de governo, essas medidas tomadas aí? Pois é, Joaquim, a gente fica, de certa forma, surpreso até, lógico, as centrais sindicais tiveram alguns contatos com a Dilma, com o governo, mas a gente fica um pouco surpreso porque eu acredito o seguinte, as negociações, ela precisa ser algo permanente para que a gente possa entender as medidas do governo, né? Toda vez que você vai tomar medida com o governo de cortar benefício, o movimento sindical tem que sair para a rua, combater e falar contra, porque nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma, né, assim pacificamente. A não ser que nos justifique, né, fundamentalmente, que tenha justificativa plausível, né, para que a gente possa levar essa mensagem para os trabalhadores. Às vezes você precisa fazer algum sacrifício e você tem que pensar a sociedade como um todo, não tem que pensar só o presente, o futuro, mas falar, olha, vamos ter 1 ano ou 2 anos de dificuldade, mas para que a gente possa ter um retorno, né, lá na frente, para que os trabalhadores possam ganhar, né? Os trabalhadores sempre pagam, em todos os governos, sempre pagam, né, ali as contas, né, tira do bolso muito mais do que outros setores. Então, quer dizer, a gente fica assim, surpreso, fica descontente, né? E com certeza temos hiatos marcados aí para o dia 29, atividade. O movimento sindical tem que ir para as ruas, tem que abrir mais diálogo, mais transparência na discussão para a gente saber, entender essas medidas do governo. Eu li até num editorial do jornal Metalúrgico que você e o presidente em exercício, que é o Fofão, José Braz da Silva, vocês assinam conjuntamente, vocês colocam a análise de uma forma bastante equilibrada, bastante comedida, exatamente nessa linha, porque o trabalhador nunca se furtou a colaborar quando foi chamado para isso e a entender determinados momentos em que você tem que, às vezes, abrir mão de determinadas coisas. E vocês ainda manifestam um voto de confiança nesse diálogo. É por aí, apesar de haver um movimento, tem que ser um movimento forte, que é uma característica do sindicalismo mesmo, mas é um movimento de continuar dando um voto de confiança. Porque nós precisamos entender, quer dizer, lógico que quando você está no governo, você tem um outro olhar, uma outra visão, você precisa dos investidores, precisa atrair investidores, precisa atrair grandes empresas, negócio, o país, logicamente que isso gera empregos, mas é preciso que a gente consiga entender isso, né? Não se faça um corte, pelo menos as informações que eu tenho, é de que teve reunião com as centrais sindicais, né, discutindo alguma coisa sobre essa situação toda, os trabalhadores, aí no dia seguinte vem a medida provisória, né, que deixou a própria centrais sindicais surpresa. Então, isso é que não pode acontecer. O diálogo tem que ser permanente com a sociedade, com os movimentos sociais, tanto representado pelos empresários, representado pelos trabalhadores, por todo o poder político, né, para que a gente possa, né, fazer, às vezes, os ajustes e as mudanças que precisam ser feitas no país, né, mas que sejam de comum acordo, sejam negociados, e não de cima para baixo, né, de imposição. Você pode tomar a melhor medida do mundo, a mais correta possível, mas se a população não entender a proposta do governante, fica difícil você aceitar ou você até defender uma proposta como essa. Legal. Martim, a gente também começou o ano com alguns impactos de decisões tomadas por empresas que assustaram de cara. A gente viu logo no início a Volks demitindo 800 trabalhadores, a Mercedes demitindo mais 244. Em São Caetano, uma parte dos trabalhadores está naquele processo de layoff, e eu conversava rapidamente com o pessoal lá do sindicato. Eles me falaram que deve aumentar o número de pessoas no layoff. Eles temem que, ao final do layoff, esse pessoal tenha que efetivamente ser desligado, porque a GM alega que não tem condição de manter. Mas os metalúrgicos foram para as ruas. Em São Bernardo tomaram a Via Anchieta, vocês foram lá dar apoio, participar, ter solidariedade com os companheiros trabalhadores. Os prefeitos do Partido dos Trabalhadores foram para a rua, o prefeito Luiz Marinho, o prefeito Carlos Grana, Donizete Braga, o pessoal se mobilizou e conseguiu reverter algo que parecia quase impossível, porque com uma empresa do tamanho da Volks,
Quando ela anuncia a demissão de 800 trabalhadores, você imagina que ela já estudou todas as alternativas possíveis, pelo menos é o que se espera, né? Já tem estudado tudo que era possível para chegar numa atitude drástica como essa. A gente sabe, você fala disso sempre, o quanto é difícil formar uma mão de obra qualificada como essa de metalúrgicos. Como é que você vê isso, essa vitória do movimento sindical num momento tão delicado? Olha, Joaquim, eu quero inclusive até aproveitar a oportunidade para parabenizar o Rafael, toda a diretoria, né, dos metalúrgicos do ABC, de São Bernardo do Campo, todas as pessoas que participaram desse processo, porque foi realmente uma conquista importante. Até para entender essa situação, essa questão das montadoras aqui na nossa região, 40 e poucos mil metalúrgicos compõem as indústrias montadoras aqui. Se de repente, de uma hora para outra, se fechar essas montadoras na região do ABC, o reflexo negativo é muito grande. Você perde na cadeia produtiva só aqui na região, com certeza, mais de 200 mil, 300 mil empregos. Você vai afetar toda uma classe média que tem aqui na região. Hoje o cara que tem um imóvel que vale 300 mil reais, 500 mil reais, se de uma hora para outra acabar as montadoras, o setor metalúrgico aqui na região, esse imóvel cai para metade do preço, 1/3 do preço. Você desvaloriza, né, todo o comércio, todos os negócios aqui da região. Então a atitude, né, da diretoria do sindicato, né, com essa ação, ela não beneficiou apenas esses empregos, né, das montadoras, mas mostrou um ímpeto, uma força que veio ajudar toda a região. Isso até para que muita gente nessa região aqui, que não consegue muitas vezes entender o processo de luta dos trabalhadores dos metalúrgicos, que entendam, né, que ações como essa é que valorizam os seus negócios, valorizam o comércio, valoriza a pequena indústria, valoriza todos os outros investidores e valoriza mesmo aquele que tem um negócio, uma residência e etc. Todos esses ganham com essa ação do movimento sindical aqui na região, como já entendia o comércio na década de 80, aquelas ações nossas, né, da metalurgia, o pessoal do comércio que lá torcia, né, aplaudia, falava, olha, se vocês ganharem, a gente ganha porque vocês têm dinheiro, têm emprego, vão comprar aqui na região. Então é importante que essas coisas venham à tona para que possam também entender, inclusive, o papel do movimento sindical ativo e consequente. Maravilha. Martinha, eu vou chamar um rápido intervalo comercial, a gente vai voltar para continuar falando disso, até do reflexo dessa decisão no próprio setor metalúrgico de Santo André e Mauá, onde você tem mais as autopeças, tal, que tem esse reflexo que você estava acabando de dizer. Exatamente. E falar de uma outra situação que é importante, uma matéria divulgada aí pela grande imprensa nos últimos dias, falando que 1% da população detém 50% do PIB do planeta. É uma discrepância que é algo que a gente precisa falar. Mas depois do intervalo comercial, eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. A gente volta em 30 segundos. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco com o Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Eu falava, Martinha, do reflexo da recuperação desses 800 empregos na Volkswagen, ou seja, da vitória do movimento sindical, no caso específico das montadoras, mas que tem reflexo aqui por causa das autopeças, né? Eu digo sempre lá no nosso sindicato o seguinte, o nosso sindicato existe porque existem as montadoras, né? No sindicato de Santo André e Mauá, nós não temos montadora. Se você fecha aqui as montadoras, você não tem Magnete Marelli, você não tem Fundição Tupi, você não tem Maxion, você não tem outras empresas do setor de autopeça, porque as autopeças estão aqui porque existe a empresa montadora montando aqui. Senão elas estavam em outra região, onde pode ter um custo menor, onde tenha mais benefícios, etc. Então, quer dizer, essa ação toda, ela reflete também no nosso sindicato, por isso nós estivemos juntos, apoiando, e achamos muito importante, muito corajosa, muito firme a atitude do Rafael, de toda a sua diretoria, o prefeito Marinho também, eu sei que
também teve participação nessa discussão, porque ele entende muito bem, é sindicalista, o prefeito Carlos Grana também, eu sei que participou, teve participação, também é sindicalista, consegue compreender bem essa situação. Então, essa ação toda ela foi importantíssima. E a nossa região, Joaquim, ela tem um aspecto seguinte: na década de 50 e 60, com a vida das montadoras, veio muita gente para a nossa região. Verdade. Muita gente pobre, à procura de emprego, né? Então, quer dizer, e aqui hoje criou-se um bolsão de pobreza muito grande na nossa região. Se você de uma hora para outra, você acaba o poder da indústria aqui na região, você fica com uma região, como a gente nem quer comparar, nem quer dizer que é igual, mas o que aconteceu nos Estados Unidos, lá naquela região, né? Detroit, que era a região das montadoras e tal, que hoje eles tentam ações e não conseguem voltar ao que foi, nem chegar próximo daquilo. Maravilha. Só para a gente falar rapidinho, quero registrar, você estava de férias, né? Mas eu sei que você acompanhou. Teve até um episódio, a primeira reunião do consórcio deste ano, né? Onde foi eleito o prefeito do Rio Grande da Serra, lá o Gabriel Maranhão, presidente. O Grana comemorou dizendo o seguinte: nós metalúrgicos somos maioria hoje, porque o prefeito Donizete Braga estava em licença, quem assumiu por 2 dias foi o presidente da Câmara, que é o Marcelo Oliveira, que é metalúrgico São Caetano. Então estava lá na mesa o Grana, metalúrgico, o Marinho, metalúrgico, o Marcelo, metalúrgico, e o Saulo Benevides. O Saulo Benevides, que foi metalúrgico também. Ele trabalhou, se não me engano, na Brosol, me parece que trabalhou. Num determinado momento, dos 7 prefeitos, 4 eram metalúrgicos. Isso é uma honra para a categoria. Nossa, é uma honra, é uma satisfação para nós muito grande. Né? É verdade. Grande. Mostra o peso. Verdade. Vamos falar um pouquinho de Davos, esse fórum que está acontecendo lá, em que houve essa divulgação do Instituto Oxfam, dizendo o seguinte: 1% detém 50% do PIB. Para que o pessoal entenda, 1% da população fica com metade da riqueza do planeta nas mãos. E a outra metade para dividir por 99%, e mal dividido ainda, né, Martinho? Pois é, Joaquim, a gente tem comentado, a gente tem falado muito sobre essa questão da concentração de renda, tanto aqui no Brasil como em todos os outros países, mesmo em desenvolvimento, sem se falar inclusive em Europa, Estados Unidos, né? Onde a concentração de renda é muito grande. Quer dizer, hoje se falam tanto em país moderno, em política moderna, em capitalismo moderno, em capitalismo contemporâneo, mas a gente vê quando se trata da questão econômica, não tem modernismo, não tem contemporaneismo, nada. Né? Tudo, né? A gente vê que a concentração de renda aumenta. Né? Esses dados aí mostram, inclusive, que na crise, né, com a crise mundial que se teve de 2008, 2009 para cá, aumentou a concentração de renda, o que deveria ser o contrário, né, para você não levar as pessoas à absoluta miséria, principalmente nos países em desenvolvimento. Aconteceu o contrário, quer dizer, concentrou-se renda, quer dizer, consequentemente você aumenta a pobreza. Então, quer dizer, o modelo, né, o modelo internacional, a gente percebe que ele é colocado para quê? Para você ter menos gente consumindo em grande escala, em grande quantidade. E uma grande maioria sempre na dependência, na subserviência, né, porque assim me parece que é a forma mais fácil. E essa briga nós temos que fazê-la constantemente, né, mostrar esses dados, divulgar e lutar contra essa concentração de renda assustadora, né? Nós vamos voltar a fazer um programa especial hoje, infelizmente o tempo é curto, não dá para entrar em detalhes disso aí, sobre essa questão, porque mais do que alguém do outro lado da telinha pode estar em casa pensando, pô, mas o líder sindical só pensa na categoria dele. Quando você briga por uma melhor distribuição de renda, você está brigando pela sociedade como um todo. Foi isso que você acabou de dizer agora mesmo. Porque se aumenta o poder de compra de uma massa maior, isso vai ser benéfico para todos. Essa concentração, ela pode ser muito boa para esse 1% que tem 50% da riqueza mundial, mas no frigir dos ovos vai acabar sendo contra eles mesmos, porque não vai garantir quem trabalhe, quem sustente, quem inclusive permita que essa riqueza chegue até eles. Você vai inclusive diminuindo essa riqueza. Mas isso é uma análise que tem que ser feita com mais calma. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, que eu acho que é importantíssimo discutir. Eu estou à disposição, Joaquim. Maravilha. Martinho, obrigado pela entrevista. Feliz 2015 aí para nós. E com certeza a gente vai ter várias conversas. Obrigado a você, Joaquim, pela oportunidade. A gente deseja um 2015 para todos os telespectadores, para todos os internautas, né? Que a gente tenha um ano ainda melhor. Vamos lutar, vamos batalhar bastante para isso. Maravilha. Até mais, Martinha. Obrigado. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André.
presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá, conversou com você no bloco Café com Letras. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente volta a gravar um bloco Café com Letras. Vocês estão vendo essas revistas aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, em Santo André, onde eu tenho a honra e a satisfação de receber hoje o deputado federal William Dib, do PSDB, ex-prefeito de São Bernardo. Doutor Dib, obrigado pela presença aqui na Superbanca. Obrigado pelo convite, pelo café, viu, Joaquim? É um prazer estar aqui com você. Ótimo. A gente chegando ao final desse mandato, 4 anos em Brasília, a gente teve a oportunidade de estar lá junto, acompanhar um pouco da sua atuação na Câmara Federal, e a gente sabe que não é dos trabalhos mais fáceis, porque sobreviver ali naquele meio político da Câmara em Brasília é uma situação bastante complicada. Mas se o senhor tivesse que fazer um balanço desses 4 anos, o que o senhor destacaria? Bom, foram positivos o aspecto de aprendizado. Eu aprendi bastante sobre Brasil, conhecer melhor os problemas do Brasil. Consegui trabalhar bastante no projeto de reforma política, fui vice-presidente da comissão especial, mas foi o que mais me desencantou, né? Depois de 2 anos de árduos trabalhos, a gente acabou sendo cerceado pelo governo de não avançar na reforma política. Ou seja, a reforma política só não aconteceu porque o governo não quis. Com certeza, né? Com certeza, porque a gente sabe da dificuldade de fazê-la, mas sabe que o que você pode negociar. Não dá para fazer agora, vamos fazer daqui 4 anos. Não dá para fazer daqui 4 anos, vamos fazer daqui 8. Mas vamos aprovar um projeto que melhore a relação entre o eleitor e o eleito. O distanciamento do eleito e do eleitor é tão grave, que esse modelo político está totalmente ultrapassado. A população não vê no Congresso Nacional os seus representantes e o Congresso Nacional, de fato, não consegue representar e nem discutir os grandes temas nacionais. Parece que existe uma distorção entre o que a população, a sociedade pensa e necessita e o que é discutido dentro do Congresso Nacional. E dentro desses assuntos debatidos na comissão, na reforma política, muitas vezes já se falou da forma de representação, se a votação é por lista aberta, lista fechada, indicação. Quais seriam assim, fundamentais para que a gente aprimorasse esse processo? Bom, começando de trás para frente, o mais fundamental para a identidade é o sistema proporcional. Se o sistema proporcional precisa ser mantido, não pode haver coligação. É muito confuso para o eleitor e muito confuso a relação do governo com os partidos que se coligam, né? Porque o que se coliga num estado não é o que se coliga em outro estado. O que se coliga no município não é a relação do município. A gente está cansado de ver isso aqui na região mesmo. É uma confusão e uma falta de identidade dos partidos com a sociedade. A segunda é que o tempo de televisão é do partido que lança o candidato majoritário e não da soma dos partidos. A outra coisa que precisa ser vista é a questão do tipo de voto, né? Se o voto proporcional está muito difícil no Brasil, que tem dimensões gigantescas, né? Nós somos um continente, fazer um voto mais próximo do eleitor, que seria o voto distrital. Doutor Dib,
Vou pedir licença para a gente chamar um rapidíssimo intervalo comercial. A gente vai continuar. Eu ia gravar um bloco só, mas tem tanto assunto para falar que a gente tem que falar mais um pouquinho. Tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai mudar de canal. A gente está de volta em 30 segundos. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco Café com Letras aqui na Super Banca do meu amigo João Martinelli. Eu continuo conversando com o deputado federal William Dib, do PSDB. A gente falou dessa questão da reforma política. Se a gente for ficar falando disso, dá 3 programas direto, porque é tema, tema exaustivo. E que é necessário. Muito agora, outras questões que eu lembro de ter acompanhado alguns trabalhos de sua autoria na área da saúde, até porque o senhor é médico, cardiologista, fez projetos para as pessoas mais necessitadas terem acesso a medicamento, teve dificuldade com isso para passar na Câmara, boicotado pela maioria governista. Esse tipo de relação também, onde a gente vê uma maioria do legislativo sempre a serviço do governante, isso frustra o político? Com certeza. Mas isso é fruto da falta da reforma política, porque o governo ele faz uma democracia de cooptação. Ele vai acertando, não com os partidos, mas com as pessoas. Isso faz com que você fica no emaranhado de não entender o que cada partido realmente está disposto a trabalhar e a fazer pela sociedade. Eu tive muita dificuldade em passar projetos, por exemplo, na área da saúde, a questão do odontólogo dentro dos serviços de UTI, né, que é fundamental para salvar vidas, né, foi aprovado com muita dificuldade. A questão da medicação, a prioridade da medicação para a terceira idade, né, muito difícil. E a questão também de prazos, né, para as pessoas receberem remédios essenciais, que o governo, esse nós não conseguimos aprovar, né? Um indivíduo precisa de um remédio que só o Estado pode fornecer, por exemplo, para combater um câncer, e ele demora 6 a 8 meses para receber a resposta. Quando recebeu a resposta, já não precisa mais. Muitos, né? Já morreram. Agora, eu lembro de ter tido até a felicidade de cobrir lá em Brasília um debate importantíssimo que o senhor promoveu na comissão a respeito da questão do trabalho dos profissionais de imprensa. Esse trabalho era fundamental. E volta e meia a gente vê a discussão a respeito do cerceamento da liberdade de imprensa. Nós tivemos o caso mais grave de todos, esse caso na França agora em Paris. Simbólico, né? Simbólico. É fundamental. Você pode até discordar das charges, pode discordar da forma como aqueles humoristas, jornalistas faziam o seu trabalho, mas jamais concordar com uma atitude radical daquele tempo. E hoje a gente vê, eu até recebi esta semana, na página da presidente Dilma Rousseff no Facebook, os assessores dela fizeram questão de colocar um vídeo dela defendendo o projeto de regulação da mídia. O senhor acompanhou bastante isso. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer a respeito. Bom, a questão da morte de jornalistas, o Brasil não tem guerra civil, o Brasil não tem nenhum motivo para ter o número de mortes que a gente tem de jornalistas em exercício no nosso país. Nós igualamos a Síria, igualamos aos países do Oriente Médio, isso é um escândalo, né? E a maior parte dos assassinatos não são nem investigados, né? É queima de arquivo, fica tudo por isso. A questão da regulação da mídia é de uma gravidade ímpar,
na contramão de tudo que a gente avançou em termos de democracia no nosso país. Nós vivemos momentos muito difíceis na ditadura militar, onde os jornais eram censurados. Quem tem cabelo branco vai se lembrar que muitos jornais punham receitas de bolo, de culinária, porque não conseguiam preencher, porque a censura vinha e tirava o artigo. Isso que o governo quer fazer, na verdade, é para se perpetuar no poder. Não é para melhorar e nem democratizar a mídia. É simplesmente um projeto de poder para se perpetuar, né, esse partido se perpetuar no poder. É simplesmente isso. Isso eu tenho certeza que as forças democráticas, a sociedade civil, as forças vivas dessa nação não vão permitir que aconteça. Legal. Eu estava vendo aqui no balanço que a tua assessoria me passou, o senhor apresentou nesse período 84 projetos. Eu não costumo, o senhor me corrija se eu estiver errado, para mim o número de projetos não quer dizer absolutamente nada. Teve uma época que um jornal aqui da região fazia o tal de raio-x das câmaras e ganhava o vereador que apresentava mais indicação, mais propositura, Às vezes o projeto não tinha pé nem cabeça. E o senhor, como prefeito, cansou de ter que vetar, porque o projeto não tinha sentido e o pessoal achava que era revanche política, né? Porque não tinha, era inexequível. Sem contar aqueles que mexem com o orçamento, que o vereador nem pode fazer isso. Mas assim, a indicação de poda de árvore, a indicação de buraco de rua, fazia um monte para se destacar. E a mídia mesmo, aí ela tem uma certa culpa, porque quando ela quer atacar os deputados, por exemplo, ela vai em Brasília numa segunda-feira, mostra o plenário vazio, fala, tá vendo, o deputado não trabalha, como se o deputado trabalhasse ali no plenário apertando o botão. Aquilo é só uma função do parlamento. Que é a menor. Que é a menor. É aquilo, quando ele vai apertar o botão, é porque já foi exaustivamente discutido, já foi negociado, já foi falado, ou seja, tem todo um processo por trás daquilo. É isso que eu pergunto. Desses 84 projetos, o senhor conseguiu aprovar quantos? Sendo oposição, sendo minoria na Câmara? Olha, em termos definitivos, só o caso do odontólogo. Só do odontólogo. Porque não precisou ir para plenário. Porque os outros precisarão, se um dia chegar... Quer dizer, eles continuam lá, eles continuam tramitando, né? Os projetos, em média, para ir para o plenário, é de 16 a 20 anos. Então, só para a gente ter uma ideia. Costumam dizer que Brasília, principalmente para quem é um político muitas vezes local, no seu caso o senhor foi prefeito 2 vezes, foi o articulador político, foi vereador, articulador político de um grupo muito forte em São Bernardo do Campo, né, que conseguiu, naquele período em que o Lula já era presidente da República, tinha um poder muito forte no país, conseguiu manter esse grupo no poder em São Bernardo do Campo até 2008, né, tirando o PT da prefeitura, na terra em que é o berço do PT. Né? Como é que o senhor vê essa relação agora? Como é que está São Bernardo hoje? A gente vai começar a falar disso, depois vai para o intervalo e eu vou voltar a falar. Como é que está esse jogo político, esse xadrez político? Bom, o PT, assim que eu saí, ganhou a cidade novamente, foram reeleitos, né? Seguiu o caminho do sucesso Lula-Dilma. O modelo, infelizmente, é o mesmo do modelo nacional, é o de cooptação das forças públicas, é o de multiplicar milhares de vezes os seus feitos, né, numa mídia extremamente forte e com muito pouco compromisso com a verdade, ou sem nenhum compromisso com a verdade. O importante é divulgar imagens, projetos, e não importa se vai dar certo ou se não vai dar certo. O que importa é a divulgação. Né? É uma mídia muito ostensiva, de promessas que muitas vezes deixam de ter relação com a vontade da população. Existe um total desconexão entre o que se finge que faz e o que a população precisa. Doutor Digno, vou pedir licença para chamar mais um rápido intervalo. Vai ter mais um bloco de entrevista que a gente tem que falar. Tem toda uma perspectiva aí para esses próximos 2 anos. 2016 a gente tem eleição para a Prefeitura de São Bernardo e tenho certeza de que o senhor vai estar
ativamente nesse processo. A gente vai falar depois do intervalo, eu tenho certeza de que o nosso amigo, nossa amiga telespectadora não vão trocar de canal. A gente volta em 30 segundos, até já. Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, conversando com o deputado federal William Dib, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, e a gente terminou o bloco anterior falando das eleições de 2016, pela análise que o senhor está fazendo, até bastante uma avaliação bastante dura com o governo do prefeito Luiz Marinho aí. A gente viu que o PT, de uma forma geral, no ABC, teve dificuldade na eleição, na reeleição da presidente Dilma. Em São Bernardo, no primeiro turno, foi mais complicado. O prefeito saiu para a rua no segundo turno, trabalhou feito um doido para conseguir minimizar o efeito da derrota. Primeiro, o senhor entende que o resultado de 2014, ele tem reflexo em 2016? Com certeza, com certeza. O desgaste que esse modelo de governo está causando na sociedade é muito grande, né? É muito grande. Vou dar um exemplo. O investimento que se fez na saúde, né? Você poderia dizer que isso é um dado positivo. Construiu um super hospital, várias UPAs, ampliou todos os prédios. Só que diminuiu o número de profissionais, diminuiu o número de remédios. A população nunca viu um médico em determinada UPA. Tem uma enfermeira que olha e encaminha para o pronto-socorro central. Qual será o sucesso de você fazer prédios e não ter previsto o custeio e a manutenção desse prédio? Não existe nada parecido com a realidade. A realidade das pessoas é que elas precisam de atendimento médico, capacitado, de enfermeira, de auxiliar de enfermagem, de fisioterapeuta, equipe de saúde. Se reduz isso, mas se amplia prédios. Parece que dar prédios rende mais. Rende o quê? Como que você pode construir um super hospital e manter 20 leitos funcionando? Aliás, eu sempre lembro quando as pessoas me perguntam essa questão de saúde, porque não dá para negar, você olha aquele hospital de clínicas, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Bonito. Agora, eu lembro sempre, o senhor me falava enquanto prefeito, a gente conversava muito, fazia várias entrevistas, o senhor me falava, construir prédio é fácil. Fácil. O duro é manter. E o senhor até me dava um dado seguinte, um prédio, um hospital, depois ele exige por ano o valor do investimento. E ele recebeu esse investimento do governo federal e do governo estadual. E os leitos que funcionam é de transferência de serviço de um hospital para o outro. E de equipe desse serviço para um hospital para o outro. Quer dizer, não houve absolutamente nada. O serviço de ortopedia era dentro de um hospital. Ele transferiu, só para dizer que está funcionando. Então, o ganho da população é zero. E a população percebe isso. É lógico. Aliás, eu fiz uma entrevista outro dia com a secretária de saúde, a Odete Gialdi, que já anunciou para esse ano o lançamento do edital para a construção de um prédio semelhante ao HC no PS Central. A mudança totalmente do HMU, que até na entrevista eu lembrei para ela que sempre foi um hospital premiado, que lançou o método Canguru, que eles querem transformar agora em Hospital da Mulher. Mas não é essa a forma de fazer esse trabalho. Só que foi secretário de saúde e conhece bem então, isso. A questão de construção de prédios, eu volto a dizer, isso ela tem que estar relacionada à capacidade de você ter gente para trabalhar. Nós precisamos pensar em pessoas, em seres humanos, tanto de um lado de cá como do lado de lá. A população precisa de ser humano, ela não pode imaginar um hospital vazio, sem profissional.
Não há tecnologia no mundo que resolva esse problema da saúde. Precisa de gente. Aliás, eu até perguntar se o senhor é um cardiologista conhecido, fez toda uma carreira na cidade, e foi anunciado que esse hospital de clínicas tem como uma das principais bases a cirurgia cardíaca, o tratamento cardiológico. Ele está preparado para isso? Eu nunca entrei no hospital, não tenho condição, mas pelo que eu leio, tem condição de todos os tipos de procedimentos, inclusive os terciários, até transplantes. Ele tem todas as condições físicas ou seja, equipamento e de grande complexidade, Falta de alta gente. complexidade. É um hospital para ser de alta complexidade. Não é um hospital puramente de atendimento primário, é um hospital de atendimento de alta complexidade. Então, se faz, ótimo, vamos aplaudi-lo, mas e funcionar. Ninguém está prevendo absolutamente nada. Nada. Então, a sensação que dá é que existe uma distorção entre a propaganda e a realidade. Fizeram isso na saúde, fizeram também na educação, né? Desconstruíram a qualidade do ensino. Né? Isso não... O senhor não disputou a reeleição à Câmara Federal e sempre tem as interpretações, né? Ninguém foi perguntar, aliás, nós já perguntamos, o senhor falou por que não ia disputar. Mas tem gente que entende o seguinte: o doutor Dib não disputou porque ficou frustrado, tal, não sei o quê, o estilo dele político é mais de gestor, de administrador, de executivo do que de parlamentar. Essa é uma análise que se faz. A outra é o seguinte: ele não disputou porque quem fica em Brasília some da cidade, não consegue estar o tempo todo aqui, tem que estar lá pelo menos de terça a quinta, e aí tem dificuldade para manter um contato com o eleitorado. E o doutor Dib estaria preparando a campanha de prefeito em 2016. Diante de tudo que o senhor falou, desse quadro, o senhor é candidato a prefeito? Serei candidato, quer dizer, vou propor o meu nome ao meu partido, claro, ao PSDB, e estou trabalhando para que eles aceitem essa minha posição, certo, esse meu posicionamento. Eu fico com a segunda interpretação, né? É lógico que eu também me decepcionei de não ter uma reforma política. Mas se ficasse em Brasília agora seria mais complicado? Seria muito mais difícil, né? Se dedicar sem estar próximo à cidade, se dedicar a um tipo de campanha que não tem grande mídia, né? Que nós precisamos estar muito presente, de casa em casa, de lugar, de rua em rua, de bairro em bairro, para a gente conseguir divulgar as nossas propostas. Maravilha. Doutor Dib, infelizmente, essa entrevista fica por aqui, mas agora o senhor já assumindo a pré-candidatura, né? A gente não pode falar em candidatura ainda, porque só quando tiver homologado pela Justiça Eleitoral, mas a gente vai falar muito mais vezes nesse período aí. Coloca o programa à disposição, porque esse debate de ideias, de projetos, esse pensamento a respeito da cidade e da sociedade é o que move o nosso trabalho aí. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado a você, Joaquim, obrigado ao telespectador que teve paciência de nos ouvir, dizer que eu estarei sempre à sua disposição, e não só para ouvir críticas, para ouvir sugestões, para debater a nossa cidade e a nossa região. Muito obrigado. Doutor Dib, doutor William Dib, deputado federal pelo PSDB, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no bloco Café com Letras da Superbanca. Mas o programa não acabou não, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores, e hoje faz muito tempo que eu não venho à Câmara Municipal de Mauá, eu mato as saudades, conversando com o meu amigo vereador Marcelo Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito
agora em dezembro, presidente da Câmara Municipal, já assumiu esse mandato. As sessões ordinárias ainda vão começar aí em fevereiro, mas eu tenho a honra e a satisfação de participar de uma entrevista coletiva onde ele aborda vários aspectos da administração do Poder Legislativo mauaense. Eu começo perguntando para o Marcelo, pelos números que você mostrou aqui nessa entrevista coletiva, um orçamento que era previsto de 27 milhões, já pensando em 25.700, alguma coisa assim, já começa com uma bucha que é administrar a escassez de recursos. É isso, Marcelo? É isso mesmo, Joaquim. Quero agradecer a oportunidade, né, da sua presença aqui na Câmara Municipal. Nós já conhecemos já de longo tempo, né, quero aqui dizer da honra de tê-lo aqui, e as portas da Câmara Municipal estão abertas para que você possa estar fazendo aqui as reportagens, que é muito importante para a nossa cidade. Começamos o ano, né, já olhando as contas e o orçamento apertado, né, tentando se adequar, e isso não é só na cidade de Mauá, está acontecendo no Brasil todo, né, nos poderes públicos, se adequando, né, à nova realidade, para que a gente possa não ter problema no decorrer dos 2 anos de mandato. Certo. Você falava de uma preocupação na questão do gasto com o pessoal, que não pode passar de 70%. Hoje o gasto é de 64%. Eu te conheço do movimento sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos, das lutas na General Motors, esse trabalho todo. Você lembrava agora há pouco tempo que esteve presente lá na passeata dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, quando houve as 800 demissões na Volkswagen. Eu te conheço como do outro lado do balcão. Você vai ter uma tarefa que eu acredito seja uma das mais espinhosas, negociar, inclusive, a reposição salarial, aí, o reajuste dos servidores da Câmara, tendo que respeitar esse limite. É um exercício diferente, né? É muito diferente, Joaquim. Nós conversamos bastante aqui na coletiva que é algo novo na experiência política, na experiência de vida que estão passando enquanto presidente da Câmara. Mas não tenha dúvida que a gente vai trabalhar para que consiga, né, nas negociações junto com o sindicato. Hoje eu estou do outro lado, o sindicato que representa a categoria dos funcionários públicos aqui da nossa cidade. Esse ano, no próximo aí do início do ano, vamos começar as negociações juntamente com a Prefeitura, e vamos fazer de tudo para que o que for negociado junto com a Prefeitura e o sindicato, a gente possa passar também aqui para os funcionários da Câmara. Nós estamos levantando todos os contratos, qual é o orçamento, e vamos fazer com que a gente possa passar a negociação que vai ter no começo do ano agora para os funcionários da Câmara também. E isso passa por uma revisão desses contratos de valores, inclusive de estratégia. Você falava da questão dos carros, a frota, hoje é 32 carros, né, se não me engano, e que, de repente, um estudo pode indicar que a locação de veículos seja mais vantajosa do que adquirir veículos novos, porque você tem, além do custo da aquisição, você tem manutenção, você tem impostos, você tem uma série de coisas. Quando você aluga um veículo, esses custos acabam sendo diluídos. Essa é uma das possibilidades aí para administrar essa escassez de recursos? Sim, nós estamos fazendo o estudo de todos os contratos que tem, né, que não é muita coisa, mas aonde a gente puder fazer esses estudos e que possa diminuir custos, nós vamos trabalhar, né, nesse sentido, para que a gente possa não ultrapassar os 70% com folha de pagamento, e também não ultrapassar, né, os 5% que é repassado por lei da Prefeitura para a Câmara Municipal. Então é um exercício que nós estamos fazendo junto com a diretoria da Câmara, os funcionários, junto com a mesa diretora, para que possamos encontrar o caminho e conseguir fechar as contas e conseguir um ano do mandato sem muita preocupação. Marcelo, você abriu mão em algumas oportunidades da possibilidade de disputar a presidência da Câmara, abriu mão para o Rogério Santana, abriu mão para o Paulo Soares, agora chegou a tua vez de administrar. E chegou a vez num biênio que normalmente é caracterizado como o mais complicado, o mais difícil, porque a gente vai ter em 2016, teu segundo ano de mandato, a eleição municipal, a disputa pela prefeitura, a disputa
por cada uma das cadeiras da Câmara Municipal. Você acredita que isso aí aumente a tua responsabilidade? Você vai ter um trabalho dobrado aí nesses 2 anos? Sem dúvida alguma, Joaquim. Como conversamos na entrevista também, além de estar como presidente da Câmara, ainda tem a tarefa de vice-prefeito. A qualquer momento também está assumindo a prefeitura quando necessário. Então, a responsabilidade ela aumenta, porque não é só mais tocar a questão do mandato, é o nosso mandato, estar no dia a dia na rua, conversando com a população e também administrar a Câmara um orçamento aí de quase de 25 milhões e 700, pode chegar a 27. Então, a responsabilidade é muito maior, na questão política e na questão administrativa. Mas já adquirimos um pouco de experiência, estamos no 2º mandato, estamos passando pelo 4º biênio de mandato de presidente, 2 do Rogério, 1 do Paulinho e agora esse para o 4º. A gente espera poder fazer um trabalho que ajude a nossa população de Mauá e também ter uma harmonia aqui na Câmara junto aos 23 vereadores. Aliás, você lembrou bem, antes mesmo de comandar a primeira sessão ordinária como presidente, você teve o privilégio de assumir, ainda que por 2 dias, o cargo de prefeito de Mauá. Alguma vez na tua vida você tinha pensado em ser prefeito de Mauá? Como é que foi essa experiência? É uma experiência curta, mas realmente fica marcada no currículo. Nós até brincamos, agora tem um currículo para levar na GM de novo com 2 dias de prefeito, Mas assim, quem está na política sempre tem que estar preparado para os desafios que vão acontecendo no dia a dia, Então, a questão de ser prefeito, meu pai, quando era vivo, minha mãe, você falava, um dia você vai ser prefeito, e vai ser um filho de Mauá, que nasceu aqui em Mauá. Nós viemos do Nordeste, lá do Ceará, mas você nasceu aqui em Mauá, então filho da nossa cidade. É claro que é um orgulho muito grande para quem nasce desde quando nasci aqui na cidade, saber dos problemas que tem, de como cresceu a cidade de Mauá. Estudei na UniA, trabalhei 20 anos na GM, falava que era de Mauá, as pessoas tiravam sarro. Hoje, muitas pessoas que moravam em outras cidades aqui da região estão morando aqui em Mauá. A cidade cresceu bastante, tem um polo industrial muito grande, um polo petroquímico, um comércio forte, shopping, McDonald's, Habib. Isso a gente não, quando queria algo nesse sentido, a família da cidade de Mauá tinha que ir para outra cidade. Então, pelo tamanho dela, ela era até, na verdade, uma vergonha para nós. Então, a cidade evoluiu muito. Então, enquanto prefeito, que eu fiquei uns 2 dias, ainda teve a experiência de estar junto com os 7 prefeitos no consórcio municipal, e o prefeito Grande até brincou, agora nós estamos em maioria mesmo, porque tem 4 metalúrgicos, e eu também vim do ramo do metalúrgico. Então, para mim, é muito importante, para a nossa história, para a nossa cidade. Eu tenho certeza que, enquanto eu estiver na política, eu vou fazer o melhor para a nossa cidade, porque é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu cresci, e foi quem acolheu meus pais quando vieram do Nordeste. Maravilha. O PT sempre foi muito forte em Mauá, continua forte, tirando aquele episódio de 2004, quando o Márcio Chaves não pôde ser empossado prefeito, porque de fato ele acabou ganhando a eleição, mas aquele imbróglio jurídico. O PT tem uma força histórica em Mauá muito grande, reconhecida. Só que, como lembrava um colega aqui, nessa eleição presidencial, pela primeira vez na história, a candidata a presidente Dilma Rousseff, na reeleição, perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno. Você até brincou, falou, lá no Zaire ela ganhou. Agora, isso acende uma luz amarela que o PT precisa repensar algumas atitudes, repensar esse contato com a comunidade. Eu falava isso já no ano retrasado com o Paulo Eugênio. O Paulo Eugênio falava, defendia essa tese quando ele lançou o livro dele, aqui na Câmara Municipal também, mas parece que ainda não assimilou direito. O que o PT vai fazer para manter essa força na cidade? E, obviamente, que o objetivo do partido é reeleger o prefeito Donizete Braga. Como é que isso é possível ser feito? Hoje a nossa presidenta Severina, do Partido dos Trabalhadores, vem se organizando. Esse mês já vão ter planejamento do PT, isso eu digo do Partido dos Trabalhadores, não dos mandatos, dos vereadores, mas o PT, fazendo um planejamento, como é que nós vamos discutir com a sociedade, estar mais próxima delas, estar envolvido
nos movimentos sociais que acontecem aqui na cidade, nós temos que voltar a fazer esse trabalho com mais intensidade. Ele não acabou, mas diminuiu. Então, nós precisamos fazer isso. Então, esses planejamentos, trabalho que a Severina vem fazendo no Partido dos Trabalhadores. Aí, com isso, junto os mandatos, junto do prefeito, de vereadores, nós temos que repensar nesse sentido. Nós temos que estar próximo da população, próximo das entidades, né, estar junto dos movimentos sociais, para que o PT volte a ter a força política que sempre teve, não só em Mauá, mas também no Brasil, como um dos maiores partidos que tem no nosso país. Então, não tem outra forma, é estar próximo. O Lula veio aqui no comício da campanha de 2012 com o Donizete, prefeito e vereador. Ele falava, no momento de dificuldade você tem que ir lá ouvir o povo. E mesmo que você não tenha condições de fazer as obras, de fazer as transformações que eles esperam, mas vocês têm que estar junto com eles, conversando, dialogando, porque ele vai entender. Porque o brasileiro, né, o mauaense, ele é compreensível. Então, você conversando com ele, qual que é a dificuldade que você tem, ele vai entender. Então, nós temos que ouvir e ter essa ação do que o nosso companheiro Lula disse. Temos que estar próximo à população. Presidente Marcelo Oliveira, a gente vai falar mais vezes durante esses 2 anos aí. Conta com o programa para divulgar as tuas ações, as ações da Câmara Municipal de Mauá. Por hoje, a entrevista fica por aqui. Até uma próxima entrevista e sucesso no teu trabalho, porque o teu sucesso vai ser o sucesso da população de Mauá. Sem dúvida, Joaquim. Quero agradecer a sua presença aqui, né, a todos da TV Mais e dizer à população da nossa cidade de Mauá que vamos trabalhar para cada vez mais melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Forte abraço. Tá ótimo. Marcelo Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Mauá, conversou com você, amigo telespectador. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Pois bem, amigos telespectadores, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada informação, cada entrevista, cada notícia trazida aqui pelos nossos entrevistados. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!